Depois da derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Internacional foca suas atenções na semifinal do Campeonato Gaúcho neste domingo em Erechim contra a equipe do Ipiranga. O time já foi desenhado pelo técnico Paulo Pesolano. Será uma equipe formada praticamente por jogadores do time reserva e por jovens garotos. Entretanto, existe a possibilidade de um jogador em especial adquirir uma sequência bruta de partidas. E eu falo de Alexandro Bernabei, que poderá ser de novo o único titular à disposição no Estádio Colosso da Lagoa. A gente fala também a respeito da apresentação do atacante Kaique, que deu detalhes sobre os pedidos táticos feitos por Pesolano aos pontas e falou sobre a sua condição física e o porquê acabou não dando certo no futebol europeu. A gente traz como destaque um novo patrocínio que deixará milhões de reais nos cofres do clube em um lugar que não era vendido anteriormente. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, o time sendo definido e começando a preparação para enfrentar o Ipiranga neste domingo, tá? O Paulo Pesolano já indicou que pro domingo contra o Ipiranga, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, ele vai manter time reserva, tá? Ele vai manter uma escalação formada por jogadores que não tiveram tantos minutos e alguns outros jogadores jovens. Essa é a prioridade do Paulo Pesolano, o time B. E a gente sabe qual é o time B do Internacional, com uma questão. No último jogo, Alisson, lateral esquerdo, sequer foi relacionado. E isso aconteceu de novo. E o Alisson foi um dos jogadores comunicados a retornar para o time sub-20 do Internacional. E o próprio Paulo Pesolano já afirmou a ideia de manter o Bernabei jogando sempre, por entender que o jogador precisa disso. O Bernabei é um jogador que precisa estar sempre jogando. A partir daí, existe uma possibilidade de Bernabei jogar de novo. Ele que entrou em campo contra o Flamengo, no empate, entrou em campo contra a equipe do São Luís de Juí, nas quartas de final do Gauchão, entrou em campo contra o Palmeiras, não foi substituído em nenhuma dessas partidas e pode fazer o seu quarto jogo consecutivo. Seria o único jogador do Internacional a fazer isso. E após o último jogo, o Paulo Pesolano destacou muitos elogios ao lateral esquerdo. Disse que é um lateral esquerdo que está se comprometendo para melhorar em algumas questões defensivas e que ofensivamente todo o time do Brasil quer ter ele. E que ele, Pesolano, garante que no seu time joga Bernabei. Ele é titular no time do Paulo Pesolano. Dentro disso, eu projeto um time com o Bernabei dessa maneira. Antony no gol, Aguirre, a dupla de zaga de Félix e Juninho e o Bernabei na lateral esquerda sendo o único jogador titular nessa equipe. Dupla de volantes de Vijagra ao lado de Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues já ganhando uma minutagem maior. Uma linha de meias formada por Tabata, Alex e João Vitor com Alejandro na frente. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Ipiranga de Erechim nesse sábado pelo Campeonato Gaúcho, tá? Avançando na pauta, o Inter apresentou nesta sexta-feira Kaique, atacante que foi anunciado na terça e já estreou na quarta contra a equipe do Palmeiras. Ele foi apresentado pelo Fabinho Soldado e trouxe alguns detalhes importantes na sua apresentação, tá? Na sua entrevista coletiva. O Kaique falou sobre a necessidade que o Paulo Pesolano dá aos pontas de terem um papel tático. A gente está vendo isso com o Vitinho, que está jogando quase como um ala. E o Kaique, que vai jogar por aquele setor, já sabe que o Pesolano demanda isso e diz que está pronto para atender ao que for solicitado pelo treinador. O Kaique também foi questionado sobre o período dele na Europa. Ele saiu com muita expectativa para o Manchester City
e não acabou correspondendo a todas essas expectativas. E de acordo com o Kaique, isso aconteceu principalmente em função da lesão. Ele teve uma lesão grave no joelho que o afastou por 14 meses dos gramados. Mas ele disse que isso já é passado, que a lesão está absolutamente curada, que ele se sente até que o joelho está mais forte do que antes e que tem totais condições de fazer uma temporada, como ele fez no Bahia, do ponto de vista de número de jogos, bastante competitiva. Kaique, apresentado, já havia sido anunciado e estreou. E importante, tá? O Kaique não joga contra o Ipiranga, não pode atuar no Campeonato Gaúcho, em função do encerramento do prazo de inscrições do Campeonato Gaúcho. Ele chegou depois do encerramento desse prazo de inscrições, portanto, o Kaique não pode estar nesta partida. Avançando na pauta, o Inter anunciou e estreou no jogo contra o Palmeiras um novo patrocinador, que é a Sigame, que é uma empresa especializada em materiais de EPI, hidráulica e elétrica. E esta empresa, ela já anunciava na parte de trás, embaixo do número, só que era um patrocínio casual. E agora eles formalizaram uma parceria com o Internacional, um patrocínio até o final de 2027. Serão 2 temporadas, tá? E eles vão ocupar um espaço diferente, que é o espaço das costelas aqui, é o espaço lateral da camiseta. A Sigame vai dar um valor milionário para o Internacional por esse patrocínio. Os valores não foram divulgados ainda, mas em um local onde o Inter não vendia a camiseta ainda. Enquanto o Inter não fecha com um novo patrocinador master, está buscando parceria para outros locais da camiseta e está conseguindo recompor um pouco do prejuízo a partir da rescisão com a patrocinadora master até então, junto desses anúncios em outros locais da camiseta, tá? Por último, na tarde dessa sexta-feira eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o pedido feito por Paulo Pesolano no mercado de transferências, a ideia dele de ter um zagueiro canhoto e a importância disso para o esquema do Paulo Pesolano. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira e saber também quais são as condições do Inter, as possibilidades nesta busca por este jogador. É só conferir aqui no canal. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente vai ter neste sábado várias partidas espalhadas pelo mundo, mas com destaque para Werder Bremen e Bayern de Munique pela Bundesliga. Odd do Werder Bremen 8.5, empate 5.75, Bayern 1.32, joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!